E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O assunto mais comentado dos últimos dias pela galera que curte e acompanha a Fórmula 1 foi, sem sombra de dúvidas, o acidente entre o Hamilton e o Verstappen no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, em Silverstone, no último domingo. É a primeira vez que os dois concorrentes ao título mundial de 2021 tentam ocupar o mesmo lugar na pista, em uma corrida. É o primeiro enrosco entre os dois e aí os ânimos já se exaltaram, tanto no paddock quanto no público em geral. O que é normal se olharmos para a história da Fórmula 1 e pegarmos as vezes em que nós tivemos estes incidentes entre dois pilotos que eram rivais diretos na disputa pelo título mundial de uma temporada. E aproveitando esse embalo, eu resolvi trazer aqui para o canal o top 5 dos pilotos rivais concorrentes ao título mundial que se acharam na pista, se envolveram em acidentes e deram o que falar, tanto no paddock quanto no público em geral. Para começar a nossa lista de pilotos que se envolveram em acidentes na briga pelo título mundial, eu vou trazer aqui a dupla Damon Hill e Michael Schumacher. Os dois rivalizaram pela primeira vez na briga pelo título mundial na temporada de 1994. Após o acidente que vitimou o brasileiro Ayrton Senna, a Williams elevou o inglês Damon Hill ao patamar de primeiro piloto na equipe e concentrou as suas forças para buscar o título mundial com o inglês em 1994. E após as melhorias aplicadas no FW16 e as punições que tiraram pontos do Schumacher no decorrer da temporada, Hill e Schumacher brigaram pelo título mundial já no final da temporada de 1994. E essa briga foi ter o seu ponto alto exatamente na última prova da temporada, no Grande Prêmio da Austrália, em Adelaide. Os dois chegaram na última corrida da temporada com 1 ponto de diferença na tabela do Mundial, Schumacher com 92 e Hill com 91. E o resultado da corrida definiria o título mundial. Os dois largam bem no início da prova, Schumacher toma a ponta, o Hill seguiu em segundo, colado no alemão o tempo inteiro. Os dois foram se distanciando do pelotão, disparando na frente, disputando a primeira posição da corrida. Mesmo após o pit stop que cada um fez, voltaram nas mesmas posições e seguiram na briga, até chegar à volta 34, quando o alemão escapa da pista e bate no muro do circuito de Adelaide. Voltando para a pista, após a batida, o Schumacher se depara com o Hill praticamente botando o carro ao lado da Benetton do alemão para fazer a ultrapassagem. Aí o alemão joga o carro para cima do inglês para evitar a ultrapassagem do Hill e os dois colidem, fazendo a Benetton do Schumacher levantar voo, ser jogada para fora da pista e o Schumacher abandonar a corrida ali mesmo. O Hill seguiu na corrida com um pneu furado e um braço da suspensão quebrado. Até tentou fazer um pit stop para corrigir o problema na suspensão, mas não teve jeito. Era final de corrida para o inglês também e final de campeonato, com título nas mãos do alemão. Não houve muita reclamação na época por parte do Hill e o Schumacher não reclamou nada do desfecho do campeonato daquela forma. Os dois ainda disputariam 2 títulos nas temporadas de 95 e 96, mas aí seriam campeonatos mais folgados, sem resultados apertados e brigas ferrenhas na pista. Se teve Schumacher se envolvendo em acidente com o piloto da Williams na briga pelo título de 94, teria novamente na temporada de 1997. Dessa vez o alemão pilotando pela Ferrari, rivalizando diretamente com o canadense Jacques Villeneuve na Williams, na busca pelo título mundial de 1997. E novamente os dois rivais chegavam na última prova da temporada disputando o título mundial, o Grande Prêmio da Europa, realizado na Espanha, em Jerez de la Frontera. Apenas 1 ponto de diferença na tabela do Mundial, novamente, separavam os dois pilotos. 78 pontos para o Schumacher contra 77 pontos para o Villeneuve. Mais uma vez, o resultado da última corrida do ano definiria o título mundial.
e os dois brigaram muito pela primeira posição no decorrer da prova. Até que na volta 47, o Villeneuve ataca o Schumacher para tomar a primeira posição do alemão, bota o carro do lado e faz uma bela manobra de ultrapassagem. Quando o alemão viu que tinha perdido a tangência da curva e que o canadense já estava praticamente na sua frente ali naquele momento, o Schumacher simplesmente joga o carro em cima do Villeneuve e bate na lateral da Williams do canadense. Porém, quem acaba levando a pior é o próprio Schumacher, que com essa manobra acaba sendo jogado para fora da pista e fica preso na caixa de brita. Enquanto o canadense seguia na prova, para cruzar a linha de chegada na terceira posição e conquistar o título mundial de 1997. Este seria o único ano em que os dois disputariam o título mundial, pois seria ali a despedida da Williams dos seus tempos áureos da Fórmula 1, e o Villeneuve depois disso iria correr por equipes menores, enquanto o Schumacher dominava a categoria no início dos anos 2000. Então, não tivemos a oportunidade de ver como seria a sequência dessa rivalidade na briga por títulos mundiais após este incidente na última prova de 1997. Todos no navio, todos querem ter. O Lewis Hamilton, que é peça-chave na discussão do acidente do Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2021, há alguns dias, já viveu dias assim no decorrer da sua carreira na Fórmula 1, mais especificamente na temporada de 2016, quando rivalizou pelo título mundial diretamente com seu companheiro de equipe na Mercedes, o alemão Nico Rosberg. Os dois já vinham rivalizando desde o início da era híbrida na Fórmula 1, em 2014, quando a Mercedes passou a ser a equipe protagonista da Fórmula 1 e os dois já eram companheiros de equipe na Mercedes. E nas temporadas de 2014 e 2015, o Hamilton dominou o Rosberg nas pistas, levando os dois títulos para casa. Mas em 2016 o Rosberg já iniciou a temporada mostrando que dessa vez seria diferente. O alemão venceu as 4 primeiras provas do ano e disparou na liderança do Mundial. E aí chegamos à 5ª prova da temporada, o Grande Prêmio da Espanha de 2016. Hamilton pressionado pela grande vantagem que o seu rival ia fazendo no campeonato e Rosberg buscando manter a boa fase para abrir uma boa vantagem para o Hamilton, pois ele sabia que não seria fácil o restante da temporada. Os dois largam na primeira fila do Grande Prêmio da Espanha e na largada o Rosberg toma a ponta do pelotão, mas o Hamilton vai com tudo para cima do alemão, que acaba errando no ajuste do motor e perde velocidade na pequena reta entre as curvas 3 e 4 do circuito da Catalunha. Como o inglês vinha bem mais rápido por esse erro de ajuste do Rosberg, ele precisou colocar o carro do lado do alemão para evitar uma colisão na traseira da Mercedes do Rosberg. Porém, botou o carro na grama, e como a velocidade era muito alta ali naquele momento, o Hamilton perde o controle do carro e acaba abalroando o Rosberg, que estava logo à sua frente. Uma batida forte e impressionante visualmente para quem estava assistindo ali naquele momento. E a partir dali, a amizade que os dois tinham de longa data e já vinha se deteriorando com o passar das temporadas, vai para o espaço de vez. Os dois passam a ter disputas ferrenhas dentro das pistas em quase todas as provas e a trocar farpas nos bastidores das corridas. No Grande Prêmio da Áustria de 2016, mais uma vez os dois se enroscam na briga pela vitória, sobra peça de carro pela pista e a briga se estende por toda a temporada até a última prova do campeonato, com a conquista do título pelo Nico Rosberg e o anúncio da sua aposentadoria da Fórmula 1. Rosberg não correria mais após a conquista do seu título mundial. E até hoje, essa rivalidade dá o que falar. Quando se levanta esse assunto no paddock, a tensão toma conta do ambiente. Em 1983, os motores turbo passaram a dominar a Fórmula 1. E dentre as equipes que vinham utilizando os motores turbo ali naqueles anos, a favorita a levar o título era a francesa Renault, que tinha em um dos seus carros o também francês Alain Prost. Mas a brava do brasileiro Nelson Piquet, que passava a utilizar o motor BMW, ia conseguindo fazer um bom campeonato.
E o brasileiro surgia, mais pela metade da temporada, como o principal rival do francês na briga pelo título. E aí chegamos no Grande Prêmio da Holanda, a 12ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1983, onde Piquet e Prost brigariam diretamente na pista pela vitória e pelas chances de buscar o título mundial. Próximo da volta 30 da corrida, o Piquet, que ia liderando a prova, ia andando bem, começa a perder rendimento. E o Prost se aproxima e começa a investir para cima do Piquet, buscando a ultrapassagem. Até que na volta 41, o francês bota o carro por dentro, na freada da reta dos boxes, e praticamente efetua a ultrapassagem em cima do Piquet. Porém, quando ele vai aos freios para conseguir executar a manobra para fazer a curva, ele perde totalmente a frente do carro e acaba enchendo a lateral da Brabham do Piquet, jogando o Piquet na barreira de pneus ao lado da pista. O Prost ainda segue na pista, mas não consegue completar mais nenhuma volta, porque a batida no Piquet danificou o carro e ele acaba abandonando logo para frente. O francês, em teoria, seria o beneficiado pelo acidente e pelo abandono duplo, pois ele era o líder do campeonato ali naquele momento, ele tinha 51 pontos na tabela contra 37 pontos do Piquet. Seguiria com uma boa vantagem nos pontos para a sequência do campeonato, onde faltavam apenas 3 provas para acabar. Porém, considerando que o Piquet vinha tendo problemas no carro e perdendo rendimento, o Prost poderia ter vencido a prova tranquilamente, esperando mais algumas voltas para realizar a ultrapassagem, ou até mesmo esperando o Piquet abandonar a prova. Era muito provável que o Piquet não conseguiria andar muito mais voltas com os problemas que ele vinha tendo no carro. E no final das contas, o que acabou acontecendo foi que o Piquet decolou de vez no campeonato após essa prova. Das 3 provas finais, o Piquet venceu 2, e na última prova deu um nó tático no Prost para dar uma virada na tabela do Mundial, tomar a ponta do campeonato e conquistar o seu 2º título mundial na Fórmula 1. Em 1988, a McLaren montou o que é chamado até hoje de Dream Team na Fórmula 1, com a contratação de Ayrton Senna para ser o companheiro de equipe do francês Alain Prost. Nesse primeiro ano de parceria entre o Prost e o Senna na McLaren, um domínio total da equipe inglesa no campeonato, com boas brigas na pista entre os dois pilotos e uma disputa acirrada pelo título mundial entre os dois, com o Senna levando a melhor lá no final da temporada, conquistando seu primeiro título mundial. Até então, tudo certo, os dois iam mantendo um bom relacionamento, a forte rivalidade ficava só dentro da pista, porém, no segundo ano, em 1989, as coisas começaram a mudar ainda no início do ano, quando há uma quebra de acordo que tinha sido feito entre os dois, um acordo proposto pelo Senna, de os dois não se atacarem logo após as largadas das corridas, mas em San Marino, após uma relargada, o Senna vai para cima do Prost na primeira freada da corrida e faz a ultrapassagem, quebrando esse acordo que os dois tinham selado. A partir daí, os dois têm uma disputa tensa pelo decorrer do campeonato, mas a tensão ficava mais fora da pista. Dentro das pistas, as disputas elas eram duras, mas limpas, não tinha muita sujeira, não tinha muito enrosco entre os dois, até chegarmos ao Grande Prêmio do Japão de 1989, penúltima prova do Campeonato Mundial. Prost era líder do campeonato com 76 pontos contra 60 pontos do Senna. O Senna precisava vencer a prova e contar com o descarte de pontos que o Prost teria para se manter vivo na briga pelo título na última prova da temporada, o Grande Prêmio da Austrália. Na largada do Grande Prêmio do Japão, Prost pula na frente com o Senna em segundo. Os dois vão percorrendo a prova disparados na frente do pelotão e muito próximos um do outro. O Senna tentava atacar o francês, que ia se defendendo bem e não dava chances de ultrapassagem. E foi assim até a volta 46, quando faltavam apenas 5 voltas para a corrida acabar. O Senna sentiu que se não tentasse algo ali naquele momento, o campeonato terminava ali, pois o Prost venceria a corrida e se consagraria campeão. E na freada para a chicane do circuito de Suzuka, antes da entrada para a reta dos boxes, o brasileiro entra forte pelo lado interno da pista e bota o carro do lado do Prost, buscando a manobra de ultrapassagem. Quando o Prost vê a manobra do Senna, o francês adianta a tomada da curva, puxa o carro para o lado de dentro da pista para fechar o brasileiro. Porém, o Senna já tinha boa parte do carro ao lado do carro do francês. E os dois colidem
e saem da pista juntos. O Prost bate o cinto, desce do carro e abandona a prova. O Senna pede para os fiscais empurrarem o carro, ele faz o carro pegar e retorna para a pista. Para fazer uma recuperação fantástica, ultrapassar o italiano Alessandro Nannini, que tinha assumido a ponta da prova, e vencer a prova. Mas a vitória seria anulada minutos após o final da prova, pois os comissários consideraram que o Senna infringiu o regulamento após ser empurrado e ter voltado para a corrida sem utilizar o traçado normal do circuito. Título do francês e aquela tensão que pairava sobre os dois no decorrer da temporada se transformava literalmente numa guerra, que perduraria em seu ápice durante todo o decorrer da temporada de 1990 ainda. Dessa vez com o Prost na Ferrari e o Senna ainda na McLaren. Tendo outro ponto forte e crítico nessa briga entre os dois, no final da temporada de 1990, novamente no Grande Prêmio do Japão. Dessa vez com o Senna em vantagem na tabela do Mundial. Se acontecesse a mesma coisa que aconteceu no ano anterior, de os dois não terminarem a prova, o Senna seria o campeão. E aí dessa vez nem teve corrida. Logo na largada, o Prost toma a ponta da prova e o Senna não deixa o francês abrir vantagem. Ainda na primeira curva do circuito de Suzuka, o Senna bota o carro por dentro, ao lado da Ferrari do francês, que faz a tangência normal para executar a curva, fechando a porta em cima do Senna, indo em direção à zebra, e, possivelmente sem perceber que o Senna estava por ali, os dois se chocam, protagonizam um forte acidente e abandonam a prova ainda no início. E aí é título mundial para o Senna, sendo esse o último capítulo dos dois na briga por um título. Eles ainda dividiriam as pistas por mais 2 temporadas na Fórmula 1, mas sem disputar o título entre si diretamente. Mesmo assim, ainda tivemos belas disputas na pista, com muitas trocas de farpas no paddock, que serviriam de mais combustível para deixar esses dois marcados como a maior rivalidade e mais ferrenha da história da Fórmula 1. Nós ainda temos outros acidentes protagonizados pelos rivais que brigavam pelo título mundial, mas aí é com vocês. Deixem aí nos comentários quais foram esses outros acidentes que eu não trouxe no vídeo de hoje, que eu faço uma parte 2 e trago aqui para o canal. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu não esquece de deixar o like e nós vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais!